Fala, Tiagão, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Consegues-me ouvir bem também? Consigo sim, consigo sim. Ok, Tudo ótimo, tudo boa. ótimo. Meu caro, como é que está a tua situação neste momento? Como é que está de clientes? Antes de partirmos aqui para a conversa. Sim, em relação à gestão de tráfego, tenho quatro clientes. Ah, Pronto. Tenho duas situações que estão praticamente fechadas, no entanto, não estão, vá, digamos, oficializadas ainda, não é? ok. Pronto, embora eu também tenha outros trabalhos, nomeadamente desenvolver lojas online. Pronto, tenho um projeto neste momento que comecei a fazer também, Sim. e que depois, eventualmente, depois também irei trabalhar a parte do tráfego com esse cliente. Pronto, e basicamente estou mais ou menos assim. Existe também outros. Tenho outro projeto que está praticamente adjudicado, mas ainda não está. Não começámos ainda, não é? Digamos assim. Depois pronto, né? Tenho a minha empresa, a marca de mercado, que é uma empresa ligada a fardamentos e personalização em bordado, que faço também todo o trabalho na área dos anúncios e pronto, tudo o que é necessário também. Também estou a desenvolver isso. E pronto, Ok, é assim como está agora. boa. Um, Bastantes coisinhas. Mas conta, como é que eu posso te é, ajudar, Tiagão? Epá, olha, é assim, tenho aqui, pronto, eu preparei um bocadinho aqui as minhas perguntas, não é? Sim, Pronto, uma delas é especialista ou generalista, não é? sim. Ou seja, eu comecei mais a sério nesta área em 2018, né, como já tive a oportunidade de dizer, mas fiquei sempre aqui um pouco ou generalista ou especialista. Pronto, a minha realidade, eu tenho que ter uma visão Sim. completa, não é? Não significa que se calhar dentro da curva de aprendizagem ou à medida que for avançando, que eventualmente não possa ficar numa vertente. É assim, em relação ao tráfego, gosto muito do tráfego. Há pessoas que não gostam muito da questão dos números, não é? As métricas e pronto. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Já, por exemplo, também já fiz gestão de redes sociais. Pronto, não é muito bem a minha praia, não é? Não, pronto, faço, mas não, Sim, não, sim. não quero não quero ir por aí. Então, pronto, tenho esta crise existencial, Quando, não é? quando falas de ser jornalista ou especialista, não estás-te a referir generalista no tráfego, estás-te a referir generalista em fazer várias coisas ao mesmo tempo, saber fazer várias coisas ao mesmo tempo, certo? Sim, exatamente, exatamente, Ok. exatamente. É assim, o caminho natural, Tiago, o que é que vai acontecer agora? Tu precisas. Eu, quando começou a escalar os clientes, eu também sabia fazer tudo. Eu sabia editar imagens, sabia criar landing pages, email marketing, editar vídeos, criar conteúdo, também gerir as redes sociais, tudo. Aí o que é que começa a acontecer? Conforme tu vais crescendo o número de clientes, tu vais começar a delegar algumas dessas áreas. Então, por exemplo, há hoje, sei lá, a parte dos sites é um extra ali que tu ganhas dos clientes, mas aquilo consome-te bastante tempo. Começas a ter alguém junto contigo que faz a parte dos sites. Então, aos poucos, o que tu vais começar a fazer é, de todas essas vertentes que tu atendes dos clientes, a parte de landing page, redes sociais, etc., um dos caminhos é tu começares a delegar algumas dessas coisas que tu fazes. Porque, se pensarmos do ponto de vista de produção, sei lá, o, o que é que trouxe a vantagem na, na era industrial, principalmente? Foi que cada pessoa fazia uma parcela da produção daquele produto. Antes não, sei lá, era uma cadeira era produzida. Ia lá a pessoa e fazia todos os detalhes da cadeira, desde o desenho dela, à confecção, etc. Depois, entendeu-se que é muito mais rápido e muito mais rentável fazer por secções, por segmentos. Então, quando tu começas, tu és aquela pessoa que faz a cadeira toda sozinha. Mas depois, quando tu começas a crescer, é mais vantajoso ter segmentos dentro da tua empresa. Para isso acontecer, tu precisas de um volume de clientes que te permita começar a delegar essas pequenas coisas. Então, esse é um dos caminhos. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é tu começares a dizer o seguinte: este é o tipo de cliente que eu quero. Então, por exemplo,
Imagina que tu queres começar a trabalhar só com geração de leads, por exemplo. É só este tipo de cliente que eu quero. Então tu continuas a ser a, a atender algumas áreas, por exemplo, a landing page, o email marketing e os anúncios, mas já sabes que, por exemplo, redes sociais já não vais atender, site já não vais atender. Então tens esse outro caminho, que é, eu entendi que nesta área de negócio eu entendo, gosto mais, dou mais resultado, é mais fácil e começo a ir para cá. Outro ainda mais nichado é, por exemplo, eu trabalho com a geração de leads para dentistas. E aí tu nichas ainda mais. Então existem esses 3 caminhos possíveis. Ou tu continuas como uma agência geral e aceitas isso tudo, mas tens de começar a criar segmentos dentro da tua agência. Ou tu vais para um tipo de negócio, um segmento específico, e aí cortas alguns serviços e mantens outros. Ou tu vais para um nicho muito específico e todos eles têm vantagens e desvantagens. Quanto mais nichado, mais clara é a tua comunicação, mais rápido é o processo. Tenho aqui o dentista no Porto, tenho aqui o dentista em Lisboa, a estratégia vai ser mais ou menos a mesma. Né? Então não vai mudar muito, é muito mais rápida a implementação. Desvantagem, estás refém dessa área. Então, sei lá, se tem a crise dos dentistas, por exemplo, tens uma crise de clientes, porque estás só nessa área. Pronto, é assim, eu vejo pessoas que trabalham nisto, não é? E por acaso até aqui na mentoria vi a história de uma pessoa que diz, eu só trabalho no ramo automóvel. É assim, como trabalhei muitos anos também na área comercial e pela minha experiência, é assim, tem vantagens e desvantagens. Eu considero que um nicho é demasiado perigoso só trabalhar um nicho, do meu ponto de vista. Sim, porque sim. Se houver algo... Pronto, mais exatamente. fácil tu afincares a bandeira. É mais fácil. Olha, eu sou o dono desta área aqui. É mais fácil replicar e com isso, indo bem, é mais fácil escalar. Mas depois também, indo mal, é mais fácil cair no castelo de cartas. Então, pois, exatamente. Então, assim, depende do perfil. Depende do perfil. Tem gente que diz, olha, eu prefiro arriscar mais e acelerar e crescer e eu não estou para... E outros não, olha, eu prefiro ter alguma diversificação e crescer mais devagarinho porque esse é mais o meu perfil. Então, é muito uma questão de perfil pessoal, Tiago. Sim, exato. É assim, atualmente, pronto, todo o tipo de trabalho desenvolvido tem sido muito na base de pequenas empresas, empreendedores, microempresas. E na realidade é que, pronto, ou seja, mesmo querendo desenvolver só um tipo de trabalho, não é? Tem sido praticamente o geral, não é? Ou seja, também tem, neste momento, em alguns casos, quando estamos a falar já ou uma empresa com uma dimensão maior, etc. Pronto, o que tem acontecido também é a tal objeções, não é? A objeção do orçamento, não é? Portanto, um orçamento muito curto ou seja, há muitas ideias, tem muito potencial, etc. No entanto, pronto, ou a literacia nesta área é muito reduzida e não tem essa sensibilidade, pelo menos, ou seja, é a minha realidade que eu tenho visto, não é? Essa é uma das vantagens de nichar. Porque se tu chegas, porque é assim, muitas vezes o cliente tem esse valor. Ele tem. Só que ele não tem aquela confiança de eu vou pôr isto aqui porque tem o risco de não dar retorno. Ele muitas vezes tem. Só que quando tu nichas, qual é a vantagem disso? A vantagem de quando tu nichas é, olha, eu tenho este cliente que investiu 1000 e voltou 10.000, eu tenho aquele outro da tua área que investiu 1000 e voltou 10.000, ele sente muito mais confiante a pôr esse valor em cima da mesa porque há um histórico do mesmo nicho, com a mesma verba. Percebes? Então, assim, essa questão do valor é uma questão que, primeiro, se tu fizeres tráfego direto, pode ser já esclarecida num formulário. Então, se tu utilizares a estratégia da sessão gratuita, da consultoria gratuita de 30 minutos, tu vais pôr algumas perguntas. E já vais pôr ali, olha, vais pôr algumas perguntas que são perguntas-chave. O segredo de mais fechamentos não é ter um fechamento arrasador. É ter uma boa investigação das dores do cliente e conduzir a conversa dessa forma. Então, o que é que acontece? Se tu, por exemplo, rodares tráfego para um formulário no qual perguntas, olha, qual é o faturamento da sua empresa, por exemplo? A gente já sabe que se a empresa faturou, sei lá, 5.000 euros no último mês, a verba dos anúncios dela vai ser curta.
Exato. Percebes? Então é assim, a faturação, o se já fez anúncios online ou não, os resultados que a pessoa colheu, porque se a pessoa já colheu resultados com anúncios online é muito mais fácil dela investir do que ela, se ela nunca fez nada. Então tem ali alguns perfis que é a vantagem de se fazer o tráfego direto para a estratégia da consultoria. Essa é a grande vantagem, que tu selecionas com quem tu vais conversar. E quando conversas, já sabes a situação em que a pessoa está. E isso fica muito mais fácil na condução da conversa. Então, se tu sentes que é isso, Tiago, tem algumas coisas que vão te ajudar. Primeiro, se usares a estratégia da consultoria, vais trazer pessoas mais qualificadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, conforme tu vais ganhando mais autoridade no mercado, essa objeção do investimento também vai caindo. Porque tu vais tendo mais cases e cases sustentam isso. Por exemplo, na mentoria, o valor dela, há muitas pessoas que só a pagam porque vêm vários cases de sucesso. Se eu não tivesse esses cases, para elas seria caro, apesar de elas terem o dinheiro. Então os cases fazem com que a pessoa diga, olha, eu vou dar prioridade a investir nisto. Então essa é outra questão. E assim, a partir do momento que se tu começares a nichar um pouco mais, vai ser mais fácil essa questão da objeção, do investimento. Então esses são alguns pontos que são importantes e tu levares em conta. Mas eu acredito muito que o tráfego pago, na parte de serviços, atrai clientes mais qualificados do que a prospecção manual. Ou seja, pronto, na minha estratégia de prospecção, não é? Portanto, estou a usar praticamente aquilo que até tem sido falado na própria mentoria, não é? Mais, ou seja, aquilo que eu não fazia antes tanto, assim mais sem parar, digamos assim, Sim. nessa parte da prospecção, usando todas as técnicas, digamos assim, de e-mail, mensagens, etc. Inclusive, pronto, não tenho aqui, mas vou passar a usar também a questão do telefone, mas tenho uma estratégia também para fazer anúncios no sentido de, ou seja, criei uma landing page para fazer, tenho a sessão gratuita, não é? Para marcar digamos, 1 a 1, etc. Ou seja, no formulário, por acaso, não está essa triagem, não é? No entanto, na essa reunião é isso. necessária, porque ali tu não vais dizer que está garantida a consultoria ou ação estratégica. O que vai dizer é preencha o formulário para ser um dos selecionados e a pessoa preenche e ela depois lá no Calendly já marca o dia e já marca a hora. E depois, se tu vês que ela não tem as características que tu queres, cancelas o agendamento e diz, olha, infelizmente as características do seu negócio, eu não consigo ajudá-la, tal. Exato. Então, o que faz com que tu faças reuniões só com as pessoas que estão interessadas e que têm o potencial para tu dares a ajuda. Então, tu diminuis o volume e aumentas a qualidade do teu trabalho. Porquê que a prospecção manual no início da carreira é o recomendado? Porque a pessoa pode, primeiro, o negócio dela ainda não gera dinheiro, então se ela não tem dinheiro, se ela não tem negócio, ela tem tempo. Então ela vai fazer essa prospecção. E há muitas pessoas que se sentem ainda inseguras de fazer anúncios, porque a pessoa não tem cliente nenhum. Então às vezes ela não se sente insegura de fazer anúncios para ela. Então não é algo que eu recomendo logo no início, mas na fase em que tu estás, com os clientes que tu já tens, com os serviços que tu já tens, é algo que eu recomendo que ponhas a rodar, porque aí vai-te sobrar mais tempo para pensares na reunião, porque vais ter menos leads, mas mais qualificadas. Agora, uma coisa, e vou-te dar outro exemplo. Eu, com o tamanho do meu negócio, seria muito difícil eu marcar uma reunião de alguma coisa com alguém que mandasse uma mensagem. Muito difícil. Porquê? Porque, primeiro, a chance de eu ver o meu direct é pequena por conta do volume de trabalho. Claro. Segundo, para mim, se a pessoa manda uma mensagem ali, daquela forma, ou ela tem um cartão de visita muito bom, e a mensagem dela realmente, ela diz, olha, no teu nicho eu consegui os resultados, ou então eu não aceito. O que é que, Luciano, então estás a dizer que a estratégia que tu falas não funciona? Não, ela funciona para quem está no início da carreira e procura ali aqueles clientes também pequeno, médio. Agora, quando queremos jogar o outro jogo, eu, por exemplo, muito mais facilmente compro alguma coisa ou contrato alguém que eu vi um anúncio do que alguém que mandou uma mensagem. Até porque, além disso, fui eu que fui atrás. E isso muda completamente o jogo. É isso. Exatamente. Pois. Então é um ângulo completamente diferente.
por acaso vi uma partilha do Paulo Faustino que ele também tinha uma pergunta que também fazia a tal triagem. Pronto, estamos a falar, ele estava a falar dos iTicket, não é? Tudo bem, mas também é uma boa triagem que é qual é o seu compromisso de 0 a 10 com certeza. para pessoa que, tipo, vamos fazer reunião e tens que me convencer que os anúncios valem a pena. É assim, eu já tive experiências que, se não existe compromisso do outro lado, o nosso trabalho cai um bocado, porque é assim, há coisas que estão do outro lado. Imaginemos, quando estamos a falar na questão de ou que a pessoa tem que fazer um vídeo, ou o que seja, etc. Pronto, e depois isso não parece feito. É um trabalho de equipa. É um trabalho de equipa. A pessoa tem que ter um mínimo de comprometimento para as coisas acontecerem, percebes? Exato. E em relação, por exemplo, neste caso, porque, pronto, a realidade dos pequenas empresas, lojistas, etc., a melhor forma de... ou seja, não há um orçamento para haver um acompanhamento personalizado nesse sentido. Será a consultoria? Será o tal número de horas para... qual seria a melhor... O downsell que podes fazer para essa... Tens dois caminhos. Ou não atendes e ponto final. Olha, não. Eu prefiro, sei lá, melhorar os meus criativos da minha campanha para atrair leads mais qualificados e investir tempo nisso do que andar a fazer isto. É um caminho, é uma possibilidade. Outra possibilidade é tu então venderes esse downsell, então venderes a consultoria. Olha, então vamos fazer o seguinte. Já que não tem, se a pessoa não tem essas condições, olha, eu vou-lhe preparar um plano de ação do que você precisa fazer para as suas campanhas e vou-lhe mostrar como é que você faz. E faz uma consultoria de 1 hora, 2 horas, o tempo que for necessário, e vendes essa consultoria. É um dos caminhos. É um dos caminhos que tu tens. A Katza, por exemplo, ela, na pior das hipóteses, ela vende no Google o meu negócio para a pessoa. Então ela põe na cabeça dela que ela precisa sair ali com alguma coisa vendida. Se estiver dentro daquilo que tu queres trabalhar, pode fazer sentido. Agora, depende daquilo que tu queres, mas eu acho que é isso, Tiago. Ou tu rejeitas, ou tu vendes uma consultoria. É assim, eu tenho aqui no meu roadmap, está aqui na gaveta ainda, mas está para sair, já trabalhei um bocado sobre isso, que é, pronto, também no caso das lojas online, aquilo que também reparei em muitas pequenas empresas, e principalmente quando foi a questão da pandemia, não é? As pessoas querem um e-commerce, mas não há grande investimento para fazer o e-commerce. Ok, então eu pensei, eu posso ajudar a criar um e-commerce do zero, passo a passo. Eu posso criar um curso com uma turma de sei lá, 12 vagas e ajudar as pessoas do zero até ter isto feito totalmente. Ou seja, é uma coisa, por acaso, tenho isso na gaveta. Ou seja, um infoproduto nesse sentido. Porque realmente a produção de uma loja online, pronto, estamos a falar de tempo e recursos, etc. E normalmente um pequeno empreendedor não tem o orçamento para isso, não é? Pronto, isto pelo menos é a realidade com que eu tenho lidado, não é? E até, por acaso, até perguntei-te, não é? Mas eu sei que não consegues responder a toda a gente, como é óbvio, não é? Mas assim aproveito aqui também. Tinha pensado se estamos a falar, imagina, de um ticket de 300 euros, um curso mais ou menos nesse valor, se sim, em termos de lançamento, ou seja, o lançamento seria, por exemplo, em dezembro, ainda não há os conteúdos programáticos, não é? Tenho tudo na minha cabeça ainda, não é? Só tenho um índice do que é necessário. Tenho pensado nisso há meses que ando a pensar nisso, mas não estou a tomar ação em relação a isso, não é? Pronto. Melhor forma de tirares isso da tua cabeça, essa dúvida da tua cabeça. Tens 4 a 10 pessoas que saibas assim que podem ter interesse nesse curso? 4 pessoas não, mas pelo menos umas 2 eventualmente sim. 2 é pouco. É pouco, não é? Podes fazer tráfego para uma aula, sei lá, pegas ali em 300 ou 400 euros, faz o tráfego para uma aula que vai acontecer em direto, uma aula sobre
como começar um e-commerce do zero e apresento, sei lá, os cuidados que a pessoa precisa ter com o e-commerce, quais são os erros comuns que ela costuma ter, tá? Tal. E aí depois faz a venda do curso. Podes fazer tipo a venda mais acompanhamento. Olha, durante as próximas 8 semanas eu vou estar consigo, uma aula por semana, a ensinar como é que monta o seu e-commerce e vou fazer o acompanhamento de dúvidas via um grupo do WhatsApp, por exemplo, e fazes a venda nessa aula. Se te gerar interesse, já tiraste a tua dúvida da tua cabeça. Se não gerar, já tiraste a tua dúvida da tua cabeça também. E se não gerar, como são aulas que vais entregar em direto, não há problema. Se não houver alunos, não há aulas. Se houver, já valeu a pena. Pela experiência, já fica um curso gravado. Então, essa é a forma mais rápida de tirar eu vi que falaste na altura quando... E também estava naquele livro do Segredo Milionário, não sei bem como é que se chama esse livro, mas pronto, aquele livro preto que é contigo e mais duas pessoas, que agora não me lembro o nome, que falaste lá no MVP, não é? Isso, está o MVP, sim. Exatamente. Ou seja, nesse caso, pronto, era essa também a minha dúvida na questão digamos, do evento semente, não é? Para captar interesse nesse sentido. Portanto, e tu aí consideras esse valor que estavas a falar razoável para testar isso, é isso? Sim, 300 euros para um e-commerce, para a pessoa para fazer um e-commerce, eu acho ok. Eu acho o valor ok. Podes ter essa turma inicial por um preço diferenciado e dizer que é só nessa turma também. E crias um... Sim, pronto. O valor, digamos, o valor do curso é mais do que esse valor, seria um valor para as primeiras vagas, e porque também isto é a minha primeira experiência na questão do infoproduto, ou seja, não há aquela dúvida no conhecimento ou o que é preciso fazer nem nada disso. Pronto, está aqui, ok, como é que vamos começar isto? Pronto, basicamente... Queres escalar um pouco, faz total sentido. Sim, exatamente. Depois o que é que eu estava aqui? Exatamente. Eu vejo muito, não é? O pessoal, os gestores de tráfego no Brasil, eles vendem muito para Portugal também, não é? E ao contrário, não é? Ou seja, se faz sentido fazer prospecção, neste caso anúncios para lá, mas pronto, eu não conheço a realidade, não é? Tens uma questão cambial que ela é determinante. Sei lá, um gestor aí que vai trabalhar num lançamento minimamente ok, ele vai cobrar 3.000 reais a 500 euros. Em Portugal, esse mesmo gestor outra vez cobrasse 1.000 euros. Então tens uma questão cambial que faz a diferença. Eu, se quisesse internacionalizar, eu procuraria por portugueses ou brasileiros fora de Portugal, sem ser o Brasil. Ok. Pois faz mais sentido, não é? Alguém da Alemanha ou da Suíça está muito mais disposto a pagar um valor mais alto do que alguém do Brasil. Então, estrategicamente, a não ser que seja alguém enorme, mas é assim, para ser alguém enorme é porque também podes conseguir alguém enorme aqui. Então, não vejo sentido do ponto de vista cambial, não. Tu, quando estavas a falar na questão do delegar, pronto, neste caso, é assim, alguns trabalhos isso eu também falo com um ou outro freelancer, não é? Mas isto aqui também não é só aqui na minha atividade, mas na parte da outra empresa, de ter a necessidade também de ter alguém que possa, né, digamos, carregar aqui em alguns botões. Ou seja, será contratação, que tipo de contratação? Por projeto, por pronto. Ou seja, se tiver... É que há clientes que também, não é? Pronto, atualmente não acontece, mas já aconteceu, não cumprirem, não é? Não cumprirem com as suas responsabilidades, não é? E isso impacta diretamente depois com quem nós estamos a trabalhar, não é? Pelo menos aqui no caso desta atividade. Isso faz parte do risco de ter pessoas, não é? Sim, claro, da mentoria não vender, eu tenho os salários para pagar à mesma da equipa. Então é assim, isso aí não há por onde fugir. Quanto à parte de como é que nós delegamos isso, eu acho que faz sentido, sim. Tu fechas um cliente e esse cliente cobra X, uma parte fica para ti, outra parte fica para a pessoa que está a trabalhar em conjunto contigo.
Eu acho que é o jeito mais Ou fácil seja, de a melhor tipo, neste caso, mediante o projeto, se eu, ok, fechei aquele projeto, com aquele valor, já vou contabilizar Exatamente. nesse sentido. O teu objetivo é ter mais projetos para que essa pessoa aí já comece a contratar a full time. Sim, Tá? pronto. Essa é a melhor forma. Ok? Mas no Exatamente, início exatamente. podes ir por projeto. Ok, ok. Ah, pois, o que é que eu tinha mais aqui? Exato, era a questão também tive, neste caso, a marca pessoal ou marca da empresa, agência, pronto, mas penso que até ao momento já percebi que, pronto, isso não é por aí, não é? Tem a vantagem e desvantagem, não é? De termos, pronto, a marca pessoal, não é? É sempre bom trabalhar o nosso personal branding, não é? Sim. Mas atenção, uma coisa não invalida a outra. Que é o seguinte. Tu tens o Tiago, que é o especialista no assunto. Por exemplo, há o Elon Musk e a Tesla. Pois, exato, exatamente. Tens o Tiago, que é o especialista no assunto, e, por exemplo, vais fazer o tráfego da consultoria, é a agência nicho, sei lá. Ok, bom Isso nome. também ajuda, Bom nome. isso também ajuda a atrair clientes mais qualificados. Pois, era essa a minha, pronto, neste caso, aquilo que eu tinha pensado, mas Eu acho que na fase em que tu estás e que o conhecimento tu já tens, já faz sentido sim tu teres. Eu, hoje em dia, nem sempre foi assim, mas hoje em dia já penso todos os negócios de forma a que eles não dependam do Luciano. pois, Então, esse é um ponto importante, porque se nós pararmos para pensar, há três caminhos possíveis para qualquer negócio. Há três caminhos, só há três caminhos possíveis. Quais são, Tiago? Pensarmos no longo prazo. Quais são os caminhos possíveis? Vamos ver, quem estiver aqui assim também pode deixar o pitaco nos comentários. é chegar a um ponto onde deixe de ser operador e passa a ser também, Não, mas no digamos, final da mais o. vida do negócio, só há três soluções possíveis. Sim, ou progredimos ou morremos, não é? Não Não, sei, no será final, no isso? final. Não. Sei lá, o ser humano, no final da sua vida, só tem uma possibilidade, que é morrer. Infelizmente, ainda não há outra possibilidade. Mas no negócio existem Exatamente. três possibilidades. Há a Ou ele, possibilidade de. ou ele é vendido, Exato, exatamente. ou ele Ou vai à morre. falência, ou ele é herdado. São três possibilidades Exato. que o negócio tem. Sim, sim. Em todos eles, não estar ligado só à pessoa é bom. Exato. E é sempre bom ter uma saída, não é? Penso eu, não é? Sim, sim, porque imagina que tu cresces. Vamos imaginar que tu cresces. Não quer dizer que tu não possas arrumar isso lá na frente. Mas é muito melhor se ela começar já do jeito certo. Por exemplo, hoje a mentoria ainda depende do Luciano, mas em algumas coisas já não. Se o Luciano hoje consegue, sei lá, ficar uma semana doente em casa, sem que a mentoria seja prejudicada. Hoje já temos pessoas que são professores, já temos o suporte, já temos equipa de tráfego, etc. Quando ela começou, não. Se não havia Luciano, não havia mentoria. Então, aos poucos, é importante ter essa visão. Não é um problema que tu tenhas ainda, mas já que estás nessa de vou ter agência ou não, e estás à procura de tantos mais ticket, para mim faz total sentido tu já pensares numa, fazeres a prospecção, fazeres o tráfego, etc. E podes colocar lá na bio, sei lá, fundada pelo Tiago Nicho, por exemplo. Ok? Sim, eu por acaso é assim, antes de entrar na mentoria, houve uma altura que eu sempre dizia, mas isto se calhar foi uma crença que me passaram, que até foi uma pessoa que me passou, eu não quero saber de agências, não, deixa-me estar assim e tal, não quero. Mas depois é assim, tu mostraste-me outra realidade, porque eu vi que tu partilhaste também qual é a tua opinião sobre isso, e uma delas também quando disseste, eu não quero escritórios, não quero nada disso, coisas físicas. É assim, ou seja, eu vi que a realidade é possível, ou seja, trabalhar nesse sentido sem remotamente, não é? Sim, sim, com certeza que é, com certeza que é. Sim, pronto, porque quando pensamos na agência ou nisso, pensamos logo em estruturas e Não, coisas assim do género, pronto, ou seja, eu também, pronto, vi que uma realidade um pouco diferente, porque até há bem pouco tempo tinha isso na minha cabeça, se calhar isso também podia ser uma crença que me estava a limitar aqui na cabeça e não, pronto, mas neste momento isso para mim já está resolvido na minha cabeça. tens o exemplo da Cacau, tem 8 funcionários e não tem escritório.
Pois, pois. Hum, muito bem. Pronto, é assim, é aquilo que é o maior desafio neste momento, sim, tem sido essa parte na questão na prospeção, mas, ou seja, conseguir chegar a um É cliente, outro tipo de cliente. a outro tipo Aí, de cliente. Isto porquê? Porque, pronto, é o que eu estou a dizer. E mesmo assim, algumas situações eu já estou a fazer essa triagem, não tanto assim, mas alguma, porque na realidade já com a experiência já pronto, eu já epá, não claro, vou fazer se o mínimo não estiver até ali ou aquilo que chamamos o valor justo para sim, sim, fazer esse sim. trabalho ou o que seja, não é? É um pouco nesse sentido. Eu também sei que nós, à medida do caminho, que há coisas que pronto, já não vamos fazer. Eu já fiz, pronto, né, eu já trabalhei com clientes sem formalização mesmo, não é? Porque, vamos lá ver, é assim, quando falo em compromisso, que é quando tu estavas a dizer que isto é um trabalho dos dois lados, e é verdade, mas o que é Sim. facto é que muitas das vezes é a mesma coisa que um curso gratuito. Ok, é gratuito, mas quantas pessoas têm o curso gratuito na gaveta e nem sequer lá vão ver nada? Ou os slides que têm do curso e nunca mais veem os slides para nada. Agora, obviamente, se houver se calhar um valor nesse investimento, vai olhar disso de outra maneira. Ou seja, aqui também é o mesmo um pouco em relação a essa parte do compromisso. É assim, Pronto. a tua questão de escalar com clientes com mais qualidade, sem dúvida nenhuma, o caminho agora é o tráfego. Tens que definir umas. Tens que definir, não, acho que é essa estratégia que nós falamos. Há a possibilidade de anúncios de Google Ads localmente também, quando alguém pesquisar por agência, etc. E isso é que vai-te atrair. Meu caro, tu vais ver, se tiveres um funil de tráfego, quando ele ficar redondo, tu não queres mais saber de andar a mandar mensagens. Ah, não queres mesmo. Porque vai estar no Pois. automático a entrar leads que vão fechar. Ah, mas não queres nem Pois. saber. Vais dizer assim, graças a Deus que eu não tenho mais que mandar mensagens. Só que, obviamente, isso aí pressupõe um nível de conhecimento de anúncios, uma maturidade de entender, sei lá, que talvez os primeiros 30, 40, 50 euros não gerem uma lead que eu estou a testar. Então, esse tipo de maturidade é que depois, por isso é que eu não recomendo aos alunos no início, apesar de vai ser algo que eu vou bater cada vez mais, mas no início é complicado para a pessoa lidar com isso, então eu acabo por não falar disso. Mas é assim, na fase em que tu estás, meu caro, acerta esse funil e manda bala. E terá leads a rodo no automático, não vais querer outra coisa. Exato. Sim, pronto, é assim, eu também sempre fui de trincheiras e isso, até porque depois também nós para podermos olhar para outra pessoa e também perceber esse tipo de situações, não é? Ter aquela sensibilidade, não é? De como estava lá uma pessoa a dizer, epá, mandei, sei lá, 30, 40 mensagens, epá, ninguém me responde. Pois é, olha, só ao fim de 80 e-mails é que só um é que respondeu, mas a realidade é essa. Muitas das vezes até mesmo, ou seja, eu paro um bocadinho quando é outro comercial que me está a mandar mensagens Sim, ou mandar-me e-mails, eu penso também, mas na realidade já fiz várias vezes. Às vezes nem quero ouvir nada. Pronto. não, e é assim, essa questão da prospecção, ela também tem pessoal que entra em stress porque manda num dia e não tem resposta no outro. Claro, Quando claro, nós, na isso, verdade, pronto. às vezes nem para os nossos amigos nós respondemos no dia. Quanto mais para alguém nos fazer uma abordagem. Eu tenho aqui, sei lá, mensagem do WhatsApp tem um ano que eu não respondo à pessoa e muito provavelmente não vou responder. Portanto, nós somos muito exigentes quando é na hora dos outros nos responderem, mas não prestamos atenção ao nosso comportamento. Muitas vezes demoramos dias para responder um e-mail, uma mensagem do WhatsApp, um direct, então é normal que as pessoas também. Então, por isso que eu digo que é uma plantação. Claro. E ela resulta. E ela resulta, esse é o ponto importante. Ela resulta. Ela é mais trabalhosa, mais demorada, mas ela resulta e é o que a maioria das pessoas está disposta a fazer no início de carreira. Quando começa a ganhar alguma experiência, usar o tráfego. Eu acho que faz total sentido. Impulsionar conteúdos com cases de sucesso. Fiz isto aqui com este cliente, vou ali no botãozinho do Instagram, ponho ali 10 euros para chegar às pessoas daquele nicho e depois quem interagiu vai gerar mensagem da Katz, ela fala, olha, eu faço prospecção, faço anúncios, vou a eventos presenciais, então ela diz que ela está aqui em todas as frentes. Eu já sou Exato. pessoa Pois, que
Se eu puder pôr alguma coisa a rodar no automático, eu vou pôr a rodar no automático. E já é o meu perfil. Eu tento sempre automatizar o máximo das coisas. Então é assim, mas eu acho que na maturidade tu estás, o tráfego já faz sentido, sim, tu começas a trabalhar. Ok, ok. E em termos de, neste caso, vá, digamos, a proposta de valor, etc., pronto, não é? Eu tenho o meu website, mas está lá distribuído todos os serviços, lojas online, Essa ideia, SEO, tráfego, etc. Tu Não vais faz... decidir, tu vais decidir qual serviço tu vais vender conforme o ângulo que tu des para a tua consultoria. Ok, Então é assim, se tu dizes que é uma consultoria, uma sessão estratégica, 30 minutos, na qual tu vais mostrar como é que aquele negócio pode vender mais através dos anúncios, o tema da consultoria é esse. pois, exato, exato. Sim, É sim, esse. sim, ou seja, Se, pronto. entretanto, tu vires que o site, e um dos pontos do formulário pode ser o site. Olha, qual é o teu site? E se tu vês que o site é o principal problema, tu podes começar a consultoria e olha, falar, olha, vou dar uma estratégia de anúncios, mas tem um ponto muito importante aqui, que é o teu site. E estratégia de anúncio eu posso dar a melhor estratégia. Sem um bom site, ela não vai funcionar. E aí o teu objetivo, e tu sabes que é assim, e toda a gente sabe que faz anúncios que se o site não é bom, não adianta, podes fazer os melhores anúncios que tu quiseres. Se o site não tiver minimamente de qualidade, no caso do e-commerce, já deixando claro que tem muita gente nova aqui, vender online não precisa ter site, ok? Mas é só no caso de ser um e-commerce. Tu podes Sim, lá sim. e dizer para a pessoa, olha, eu quero muito te ajudar, mas eu primeiro preciso ajudar o teu e-commerce. E vende o serviço de e-commerce. Então tu podes Pois, exato. organizar Sim, sim, conforme a pronto. Ou necessidade que tu seja, tiveres. aquilo que eu estou a fazer neste momento em relação a isso da sessão zero, eu chamo de sessão zero, pronto, é realmente, ou seja, pegar no tráfego, mas como, pronto, tem outras valências em que consigo ver, analisar, etc. E pronto, e às vezes parto para outro tipo de serviços também, não é? Mas sim, pronto, ok, ok. Muito bem. Epá, pronto, olha, aqui as minhas perguntas que eu tinha aqui apontadas, pá, já fiz as perguntas todas. Pronto, também aproveito também para dizer que, pronto, o facto de estar aqui também fez aqui amadurecer em várias coisas e isto também, como é que é de explicar? Algumas coisas que eu estava ali no limbo, se vai, não vai, pronto. Porque, assim, na realidade é que durante anos estive a trabalhar num sítio onde, pronto, tinha muitos colegas, um open space, etc. E a mentoria também o que ajuda é o facto de, pronto, nós estamos sozinhos, não é? Sim. Porque nós aqui deste lado, não é? Aqui neste meu espaço, aquilo que eu chamo que é o melhor escritório do mundo, não é? Só tenho um gato aqui, de vez em quando falo com ele sozinho, não é? Pronto. Mas é isso, é isso. Boa, boa. Obrigado pelo carinho, pela contribuição lá dentro, Tiago. Eu já Nada. falei contigo sobre as metas, não é? Queres ter 10 clientes até final Sim, do ano, é um dos teus objetivos. Boa, sim, sim, sim. estás no caminho certo, é uma questão de tempo e acertares aí a estratégia. Boa. Olha, Tiagão, vou tirar aqui só um print screen bora. aqui no meu telefone. Espera aí, deixa-me lá Bora. tirar aqui isto. Onde é que está? Está aqui. Boa. Pronto. Ai, Ok, cara. Luciano. Caro, Pá, obrigado. obrigado. Valeu, valeu. Vá. Bom Um trabalho, amigo. abraço. Um abraço. Vá, tchau, tchau, Boa. tchau.